Se você pudesse se colocar em pé para podermos ler a palavra de Deus. Atos 4, vamos ler o versículo 13. Amém. Você achou aí? Atos 4, versículo 13. Abriu aí, se você não conseguiu achar ou tiver sem Bíblia, está no telão aqui. Glória a Deus. Lá diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Haviam eles estado com Jesus. Até aqui. Vamos orar. Feche seus olhos mesmo aí no lugar que você está. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, e Tu és bendito, Senhor. Tu és aquele que traz transformação para as nossas vidas. Tu és aquele que nos renova, Tu és aquele que nos sara. Então nós colocamos as nossas vidas agora diante de Ti. Clamamos a Ti para que o sobrenatural venha sobre nós. Para que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz. Porque Tu és um Deus bondoso, Tu és bendito, Senhor. E Tu és o Deus do impossível. Por isso nós colocamos todas as nossas causas diante de Ti agora. Se existir alguém enfermo aqui, que esse seja curado. Se existir alguém que entrou nesse local triste, que ele seja renovado e tenha, Senhor, a Tua alegria. Que se existir alguém aqui, Senhor, que está preocupado com algo, que essa preocupação seja colocada diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha aquietar os nossos corações agora, para que nós possamos receber aquilo que é do alto, aquilo que é do céu. Que tudo aquilo que o Senhor tem para nós seja derramado agora sobre as nossas vidas. Que o Senhor retire tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não é da Tua vontade, toda a vontade da carne, tudo aquilo que não provém de Ti seja retirado e que Teu amor venha sobre nós. É o que nós clamamos agora em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, amém? Amados, nesse texto aqui, o que está acontecendo aqui? Nesse texto aqui nós olhamos algumas autoridades aqui, eles estão notando que Pedro e João estão de uma forma diferente aqui. Eles estão notando aqui que eles estão de uma forma que aconteceu algo com eles. Porque eram pescadores, eram pessoas, como diz aqui, mais simples, e eles estão falando agora de uma forma diferente. E eles notam aqui que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Quando nós estamos com Jesus, as coisas são transformadas, não são? Quando nós estamos com Jesus, nós começamos a ficar diferentes. Quando nós estamos com Jesus, a nossa vida muda. Você pode olhar a sua vida do passado para agora, como ela mudou. É um milagre, não é? Glória a Deus. Nós estamos aqui, estamos na presença de quem? Na presença de Jesus. Jesus é a pessoa mais importante aqui no nosso meio. Nós vamos celebrar essa mesa, representa algo que Jesus foi até o fim por nós. E quando nós estamos com Jesus, as coisas acontecem, os milagres acontecem. Deixa eu só relatar um pouquinho aquilo que aconteceu aqui. Se você for em Atos 3, não precisa ir, eu vou relatar para você, para que a gente venha ganhar tempo aqui. Em Atos 3, Pedro e João estão indo ao templo ali, e existe um homem que está na porta, chamada Porta Formosa, e ele é um homem coxo, ele era colocado ali para ele poder pedir esmolas, porque ele vivia disso, ele tinha uma credencial para poder estar ali e poder pedir esmolas, ele precisava de ajuda. E quando ele viu Pedro e João vindo ali, o que acontece? Ele olhou para eles e fez um pedido, estava fazendo aquilo que ele sempre fazia, pedir esmolas. E naquele momento, aquele homem pediu algo e recebeu uma coisa sobrenatural sobre a sua vida. Ele recebeu a cura. Esse homem, quando ele pede para
para Pedro e para João ali, ele pede uma esmola, Pedro e João diz assim para ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Esse homem ficou olhando ali para eles, e o que ele recebeu? Eles estenderam a mão para ele, colocaram ele em pé, e esse homem foi curado. Esse homem foi curado. Esse homem se levantou ali. E esse homem, ele passou ali a andar com eles, encostou neles ali, porque viu que eles, ali que andando com eles, algo sobrenatural tinha acontecido, e que estava junto com aqueles que operaram um milagre ali, mas sim pelo nome de Jesus. E como eu disse aqui, aí isso vai correndo, o texto vai passando, depois o que acontece? Pedro e João começam a divulgar o nome de Jesus, começam a falar de Jesus, e as pessoas vão se convertendo ali, vão aceitando o Senhor Jesus, vão entendendo, e as autoridades daquele local querem calar eles para que eles não falassem mais de Jesus, e nem daquilo que aconteceu. E eles vão presos, eles levam eles presos. E o que acontece? Aqui, quando Pedro e João estão falando aqui, estão falando de uma forma diferente, né? Como diz no versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconhecendo que haviam eles estado com Jesus. Aqui eles notaram isso, notaram que eles estavam diferentes. E Pedro e João estavam presos aqui. Eles estavam falando ali, eles mesmo ali presos não se aquietavam. As autoridades tentavam de tudo para que eles se calassem, mas eles não se calavam. Eles continuavam falando daquilo que Jesus tinha feito. O tema da minha ministração hoje é: o que te faz diferente? O que te faz diferente? Aqui eles notaram que eles estavam diferentes. O que nos faz diferente? Muitas vezes aquilo que nos faz diferente pode ser algo positivo ou negativo. Porque se a gente olhar para alguém que sempre está triste, não estou falando um momento, porque todos nós às vezes passamos por momentos de dificuldades e ficamos tristes. Mas se você olha uma pessoa que sempre está triste, que isso é notado, essa diferença na pessoa, é uma pessoa que precisa de ajuda, não é? É uma pessoa que está precisando de ajuda. É uma pessoa que está precisando ser transformado pelo Senhor. E então é algo que, essa diferença é algo negativo, é algo que precisa ser tratado. Mas de repente você vê uma pessoa que ela é diferente, ela está sempre no amor, e ela está sempre fazendo aquilo que é bom, ela abre mão às vezes de coisas pessoais dela para fazer as outras pessoas felizes, ela abre mão de algumas situações para fazer a obra de Deus. Isso é positivo, não é? É algo maravilhoso. Mas voltando aqui, a gente olha aqui que realmente, que nós olhamos aqui que essa diferença que foi visto aqui em Pedro, né, que foi visto em Pedro e João, isso que eles se admiraram ali, por eles estarem com Jesus, nós temos que entender que Pedro e João, eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. Porque diz assim no versículo, se a gente voltar um pouquinho para trás, diz assim que no versículo 7, no versículo 7 de Atos 4 diz assim, deixa eu ler um pedacinho para vocês aqui. E pondo-se perante eles, os arguiram, com que poder ou em que nome fizestes isso? As autoridades estão perguntando aqui para eles. Aí diz assim no versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Ele começa a falar aqui, a palavra de Deus diz assim, que Pedro e João estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. Por isso que eles estavam diferentes. Eles tinham andado com o Mestre, tinham andado com Jesus, tinham visto aquilo
como Jesus reagia, como Jesus fazia, e agora eles aprenderam, e ali agora eles vão falar, porque quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou quem para estar conosco? O Espírito Santo. E agora eles estão falando aqui, cheios do Espírito Santo de Deus. E algo que eu quero dizer para você, que você tem que entender, nós temos que entender que o Espírito Santo em nós, ele faz a diferença. Nós temos que entender que o Espírito Santo nos faz diferentes. Você tem o Espírito Santo de Deus? Amém? Então você é diferente. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz diferentes. Ele nos faz reagir diferente. Por isso que nós temos que estar na plenitude do Espírito. E quando a nossa carne começar a falar mais alto, a gente tem que colocar ela no lugar correto. Quando os nossos sentimentos começam a falar mais alto, nós temos que colocar ele no lugar correto. Porque nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender que o Espírito Santo nos faz a diferença. Por que isso? Eu gostaria que você entendesse a primeira coisa. É que o entendimento, ele te leva além do normal. O entendimento, ele nos leva realmente a compreender as coisas. Lá em Atos 3, no versículo 5, diz assim: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Aqui está falando daquele homem que era coxo. Ele olhava quando ele estava olhando ali para Pedro e para João, o que ele estava esperando? Ele estava esperando receber uma esmola. Ele não estava esperando, ele ainda não tinha o entendimento daquilo que o Senhor podia fazer. E quando nós não temos o entendimento de que o Espírito Santo está em nós, o que acontece? A gente não prova as coisas além do normal. A gente fica somente no normal. E você foi chamado para provar o sobrenatural que Deus tem. Aquele homem estava esperando apenas uma esmola, mas ele recebeu algo a mais. Ele recebeu a cura. Ele recebeu algo sobrenatural. Nós temos que entender isso. Depois, quando nós vamos seguindo aqui em Atos 3, quando a gente olha o versículo 12, diz assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Porque o que acontece? Quando os israelitas ali, aquele povo, o povo viu aquilo que aconteceu, eles correram para próximo de Pedro e de João. Falaram: olha, isso é um sobrenatural. E aqui, o que está dizendo? Pedro está dizendo assim: olha, vocês têm que ter um entendimento. Quem está fazendo isso, quem que é? É através do nome de Jesus. É através do nome que tem poder. Por isso que nós temos que ter entendimento daquilo que o Espírito Santo pode fazer. Para que a gente possa ir além do normal. Você tem que ter o entendimento que o Senhor cura, que o nome de Jesus tem poder. Ele tinha naquela época e ele continua tendo. Os demônios se prostram diante do nome de Jesus. A libertação, o sobrenatural acontece. As coisas acontecem na nossa vida e nós temos que provar. Você tem que ir além do normal, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Muitas vezes o normal, irmãos, é a gente reagir quando nós somos atacados, é a gente reagir de repente pela carne, mas não, nós vamos reagir pelo amor. Porque o Espírito Santo está em nós e com isso nós somos diferentes. Agora eu não vou reagir da mesma maneira que eu reagia no passado, porque o Espírito Santo está em mim. Agora a minha forma de tratar com as pessoas é diferente, porque o Espírito Santo está em mim. Agora a minha forma de buscar se eu vou comprar uma coisa ou não é diferente, porque o Espírito Santo está em mim. E Ele fala conosco.
Ele fala conosco, o Espírito fala conosco. Se você não tiver o entendimento, a gente vai ficar que nem esses homens aqui, aquelas autoridades que estavam aqui questionando e prendendo Pedro e João. Se a gente continua lendo, no versículo 9 de Atos 4, diz assim: visto que hoje, aqui é Pedro falando, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo porque foi curado. Você imagina aquelas pessoas, eles não tinham entendimento. Algo maravilhoso aconteceu, não aconteceu? Você imagina você ver uma pessoa que está na rua, que depende de esmola, que depende, ali tem uma enfermidade, não consegue se levantar, é dependente dos outros, agora ele está andando, agora ele está curado. Não é algo sobrenatural e maravilhoso? É algo sobrenatural e maravilhoso, mas aqueles homens não tinham entendimento. O entendimento deles era para que eles parassem de falar de Jesus. Eles não tinham entendimento. Por isso que nós temos que ter o entendimento para não ficarmos no normal e sim irmos para o sobrenatural. Porque quando nós estamos diante de uma dificuldade, nós entramos em situações que passamos por dificuldades. De repente uma enfermidade, de repente o emprego que se perdeu. Como que você vai agir? Você tem que entrar agora no sobrenatural. Porque a palavra de Deus nos guia pelo sobrenatural. O justo vai viver pela fé. A fé é algo sobrenatural, é algo que você não vê. Você está me entendendo? O sobrenatural tem que acontecer na sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Isso te faz diferente. Isso nos faz diferente. Se a gente não tiver um entendimento, a gente vai viver naquilo que a gente acha. E quando a gente vê o que a gente acha, irmãos, quando a gente vai conversar com alguém, a gente fala: o que você acha disso? Aí vem várias opiniões, não vem? Porque cada um acha uma coisa. Cada um acha que deve ser assim, deve ser do outro jeito, deve ser... E quando a gente vai vivendo assim, você olha, tem 50 caminhos para você seguir. Qual que você vai pegar? Mas quando você está no Espírito Santo e você tem um entendimento, você entra no sobrenatural e ele te mostra que somente existe um caminho. Só existe uma verdade, que é Jesus. Viva isso. Se você não tiver o entendimento, às vezes nós entramos como esses homens aqui, diante de algo tão maravilhoso, a preocupação deles estava em outra coisa. A preocupação dele estava em outra situação. Se você não tiver o entendimento de que o Espírito Santo está em você, você vai viver no normal. E às vezes acaba até sendo prejudicado por algumas coisas. Esses dias minha esposa estava falando para mim, mostrando, a gente estava passando diante de um prédio que estava construindo, e ela falou assim: olha só como esse prédio está indo rápido, né? O que acontece? Ela não sabia, mas eu estava conversando há uns dias atrás com uma pessoa que estava tendo problema porque o prédio estava atrasado. Você já pensou? Porque às vezes, estou colocando esse exemplo para você ver como às vezes nós olhamos e não temos o entendimento, a gente não tem o entendimento completo ali daquilo que está acontecendo e a gente acha que está correndo tudo bem. E ali já existia uma dificuldade, porque o prédio estava atrasado, estava tudo complicado, que a pessoa tinha compartilhado comigo. Por isso que você tem que passar para o sobrenatural, para você poder ter o entendimento e começar a visualizar e verificar aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua vida. Você tem que ir, ter esse entendimento para te levar além do normal, te levar agora para o campo do sobrenatural. Você entende isso? O Senhor tem algo maravilhoso para você. A segunda coisa que nós temos que entender que o Espírito Santo nos faz diferente, o porquê, a segunda coisa que eu gostaria que você entendesse, é para que a gente não limite o agir do Espírito Santo. Para não limitarmos o agir do Espírito Santo.
A sua vida espiritual, ela se resume a quê? O Espírito Santo, ele age em nós, não age? Nós não olhamos aqui Pedro e João de uma forma diferente, falando aqui algo diferente, mas se a gente não entender, se a gente não entender que o Espírito Santo está em nós e nos faz diferente, a gente começa a limitar o Espírito Santo. E como eu disse, a nossa vida espiritual fica resumida somente a vir na igreja. A sua vida espiritual se resume a quê? Isso é algo que eu pensava quando eu tinha quando logo no começo da minha conversão eu pensava, mas o que é ser cristão? É só ir na igreja? É só eu vir aqui adorar? É isso que se resume à minha vida espiritual? Não. O Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo, ele ministra o nosso coração. Outro dia eu estava dando um testemunho aqui daquilo que aconteceu comigo. Irmãos, estava no semáforo uma pessoa que estava pedindo ali dinheiro, as coisas, eu já contei isso. Ele disse assim, olá pastor. Eu falei, Senhor, que meu irmão está aqui no semáforo e nós não fizemos nada. Aí eu falei assim, de repente ele está olhando para mim, eu acho que, de repente, se eu tivesse de terno, alguma coisa, ele achar que seria as vestimentas, mas eu estava bem, de uma forma mais de casa, amém? Não com a camisa da Lubrax, mas o senhor Bispo Clodoaldo entendeu. Mas aí a pessoa olhou e eu falei assim, que é isso, né? Quem que é esse irmão? Preciso fazer alguma coisa. E aí ele abaixou, olhou para a Helene e falou, oi pastor. Eu falei, ai meu Deus, deve ser da igreja. Está aqui passando dificuldade, saí dali, fui lá, comprei um lanche, voltei lá. E era uma época que eu estava assim, falando, Senhor, esses dias eu não tenho ouvido a sua voz, não tenho ouvido a sua voz. O que está acontecendo? E aí fui lá, comprei o lanche, voltei lá, falei, preciso ver o que está acontecendo. Dei o lanche para ele e falei assim, da onde que você me conhece? Ele falou, não te conheço. Falei, foi o lanche, hein? Estou brincando, mas Deus estava me usando, irmãos. Deus estava falando comigo para abençoar aquela pessoa ali, para poder falar para ele, olha, Deus te abençoe. Até brincando com a Elaine, estava falando assim, olha como Deus fala conosco, não é sempre, às vezes a gente quer que Deus fala conosco com coisas assim, com a coisa que a gente quer, com um pedido nosso, né? É que nem nós indo para São Paulo, vi um carro super esportivo no guincho assim, aí falei, olha Elaine, que carro, né? Aí daqui a pouco, um outro carro, o mesmo tipo de carro, num guincho, cruzou do outro lado da pista, e não era, eu tinha ultrapassado o carro. Falei, Elaine, acho que Deus está falando comigo. Aí sempre, as mulheres, ela disse assim, pode parar com isso. Tá vendo? Já interrompeu o meu contato com o pai ali, na hora. Mas você tá entendendo, irmãos? Você está entendendo? Estou contando esse testemunho porque às vezes é uma brincadeira, mas às vezes a gente está achando que Deus vai falar só com isso. Mas não. Deus usou. Quando eu estava lá, Senhor, o Senhor está meio quieto, né? O que está acontecendo? Aí Deus falou, vamos lá, vamos abençoar as pessoas. Vamos usar. Por isso que a gente tem que, quando a gente entende que o Espírito Santo em nós faz a diferença, nos faz diferentes, a gente vai além do normal. A gente não limita, o Espírito Santo de Deus fala com você. Você está aqui no culto, não está? No meio dos louvores, peça para o Senhor, Pai, fala comigo. Eu tenho certeza que o Pai vai falar com você. Só que também não fica falando assim, Pai, fala sobre aquele carro que o pastor estava falando. De repente é para mim. Não, o Pai vai falar da maneira dele. Só que a gente tem que ouvir. De repente o Pai vai falar assim para você, olha, vai lá e fala do meu nome para
para a pessoa que mora na casa do lado. Aí você fala, Senhor, eu tenho vergonha, será que é? O pai fala, é da casa direita. Aí você fala, não é possível que está ouvindo isso. O Espírito Santo de Deus fala com a gente. O Espírito Santo de Deus opera em nós. Qual que é seu chamado? Você acha que a nossa vida espiritual se resume somente a vir aqui? Glória a Deus pela sua vida que está aqui, mas o Senhor tem algo sobrenatural para você. O Senhor tem algo sobrenatural para fazer na sua vida amanhã no seu trabalho. O Senhor tem algo sobrenatural para fazer na sua vida para que você possa testemunhar. Ou você acha que você vem aqui, olha, minha vida só se resume a isso. Não se resume somente a isso, não. Deus tem muito mais para você. Deus tem maravilhas. Na palavra dele, ele diz assim que nós somos mais do que vitoriosos. Toma posse disso. Se prepare. Se você não crê, você não vê o sobrenatural acontecendo. Creia que amanhã esse problema que você está pensando aí, ele vai se resolver. Creia que esse problema que talvez você está pensando aí, olha, mas isso é muito complicado. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele abriu o mar. Ele abriu o mar. Existem coisas sobrenaturais que acontecem. Nós temos que entender isso. O Senhor é bom. Para você ver como o sobrenatural acontece, quando a gente realmente a gente está caminhando, você lembra quando Jesus fez uma travessia e ele estava indo ali para Gadara, onde existia um jovem ali possesso, que tinha demônios, legiões ali. Esse jovem, ele estava ali e ele realmente, ele se cortava, ele vivia nu ali, ele estava realmente perdido ali naquele meio, no meio dos sepulcros. E quando Jesus chega ali, acontece a libertação dele. Os demônios são lançados para os porcos são lançados ali no mar. Irmãos, esse homem, pensa bem, uma pessoa que estava toda destruída. Você sabe como depois ele foi encontrado junto com Jesus? Diz lá em Lucas, no Lucas 8, no versículo 35 a 37, diz assim, eu vou ler para vocês. Diz assim, então saiu o povo para ver o que passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíra os demônios, esse jovem, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo assim, esse homem estava agora, aquele homem que vivia ali, jogado, no meio dos sepulcros, estava vestido e nos pés de Jesus. Estava algo sobrenatural também aconteceu sobre a vida dele. Mas quando a gente não tem entendimento e a gente não entende que o Espírito Santo em nós faz o sobrenatural, e a gente limita o Espírito Santo, a gente olha um milagre desse e vê esses homens que não tinham um entendimento ali, eles fazendo o quê? Eles falando para Jesus, olha, por temor pode voltar. E algo sobrenatural tinha acontecido. Eles não tinham entendimento. E algo maravilhoso tinha acontecido. O que eles poderiam olha, tem outro desse daqui também, tem um outro irmão que está passando dificuldade, olha ele aqui, Jesus cura. Mas não, eles dispensaram Jesus, pediram para Jesus, pode se retirar. Como que isso pode acontecer? Isso acontece quando a gente não tem entendimento que o Espírito Santo está em nós e nos faz diferentes.
A terceira coisa que eu gostaria que você entendesse é que quando nós temos o Senhor, quando nós temos o entendimento que o Espírito Santo nos faz diferente, é que os nossos valores, eles mudam. Os nossos valores são diferentes. Tudo vai passar, não vai? A palavra de Deus diz assim que tudo vai passar. Tudo vai passar, mas a palavra não vai passar. As coisas passam. Qual que é o valor que você dá para as coisas? Como eu acabei de ler esse texto aqui, de um jovem possesso que agora estava transformado, que estava liberto. Como nós lemos aqui, como nós estamos olhando aqui, o apóstolo aqui, Pedro e João, os apóstolos aqui, eles pregando, divulgando o evangelho, eles presos. E eles estão ali sendo açoitados, estão sendo ameaçados. Olha, vocês parem de falar de Jesus. Mas eles faziam o que? Eles continuavam. Quando nós entendemos que o Espírito Santo nos faz diferentes, os nossos valores mudam. Às vezes a gente começa a valorizar algumas coisas que são passageiras. E sabe o que é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida? É a salvação, irmãos. O alto preço que foi pago por nós. Tudo aquilo que a gente compra vai ficando velho e passa. Você já viu quando você compra um carro? É uma alegria, não é? A gente olha, fica indo lá, pelo menos foi assim, quando eu comprei o meu primeiro carro, eu ia à noite lá olhar na garagem para ver se ele estava lá mesmo. Porque às vezes eu pensava assim, vai que eu estou sonhando, né? A gente fica todo feliz. E aquilo a gente olha, é como quando a gente conquista algo aqui, é algo bom, não é? É algo maravilhoso, a gente fica ligado naquilo, mas de repente aquilo vai ficando velho, aí você quer ver a coisa não ficar boa, é quando é a primeira vez ele não pega de manhã, né? Que aí você vai lá e você perdendo hora do trabalho, aí você já acha que foi o inimigo que te deu, que não foi Deus, né? Que foi o inimigo que colocou aquele carro na garagem. Primeiro você dava glória a Deus, mas agora não. Por quê? A gente começa a olhar, tudo isso passa. A melhor coisa que a gente recebeu foi a salvação. Eu já recebi muitas coisas boas. Deus já me abençoou com várias coisas. Mas a melhor coisa que me aconteceu foi realmente eu ter vindo para a presença do Senhor. Foi eu estar caminhando com o Senhor. E quando a gente caminha com o Senhor, o inimigo sabe, ele fica furioso. Ele começa a querer calar a gente também, como estava querendo calar aqui João e Pedro. Ele começa a te oferecer alguma outra coisa. Ele começa a fazer coisas, sinais. Ele também faz sinais. Se você seguir um pouquinho mais para frente aqui em Atos, quando Paulo se deparou com uma mulher que estava falando assim, olha, esses homens aqui são homens de Deus, são homens de Deus. E aquela mulher, ela tinha um espírito adivinhador. Até o momento que Paulo ali olhou, percebeu que aquilo não era do Senhor, ele falou assim, espírito imundo, saia dessa mulher. E saiu, aí a mulher não adivinhava mais nada. O diabo, ele tenta fazer sinais, ele tenta confundir aqueles que são do Senhor. Por isso que você tem que entender que o Espírito Santo te faz diferente. O Espírito Santo, ele te faz agora aquele que tem discernimento para as coisas se são corretas ou não. O Espírito Santo te faz agora mudar os seus valores. Agora você também é chamado para falar do amor do Senhor. E você começa a entender que isso tem valor. Quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, você pode ver, a gente troca as coisas do Senhor por qualquer coisa. Glória a Deus pela sua vida que veio aqui essa noite, irmãos. Não pense não que o Senhor não viu o esforço que você fez para estar aqui. O Senhor olha, o Senhor é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está aqui no nosso meio também. O Senhor é maravilhoso, e Ele vê quais são os seus valores.
Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, os nossos valores são transformados. A gente começa a valorizar, olha, eu estar na presença do Senhor é algo muito importante. Não pense não que você vai sair daqui sem nada, porque quem te dá algo não somos nós, mas é o Pai. E Ele viu que você veio aqui essa noite, Ele viu aquilo que você está fazendo, por isso faça para o Senhor. Tudo aquilo que quando nós oramos, quando nós clamamos por você, nós fazemos tudo isso em nome de Jesus. E nós cremos que este nome tem poder para curar, para transformar. E o Senhor disse isso na sua palavra. E a última coisa que eu gostaria de falar com você, para a gente poder ter um tempo de oração aqui também, aqui referente a isso, que nós temos que entender que o Espírito Santo nos faz diferentes, é que você tem um milagre com você. Aqui, em Atos 4, no versículo 14, diz assim: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer ao contrário. O coxo estava ali junto com eles, aquele era o milagre. Você tem um milagre aí com você? Você está aqui já é um milagre. E as pessoas não têm, quando elas olham a transformação em você, quando elas olham aquilo que o Espírito Santo fez em você, a obra que Ele fez em você, eles não têm o que questionar. Eu lembro quando eu encontrei uma professora que eu tinha, na primeira vez que eu vim na igreja, eu estava começando a vir, não era já nesse ministério já. Aí eu estava vindo, a mulher olhou e foi perguntar para os outros se era eu mesmo. A professora perguntou assim para as pessoas da igreja: aquele ali é o Alex, que ela já tinha dado aula para mim. E eu já tinha feito algumas artes, amém? No passado, amém? Jovens, adolescentes que estão aqui. E aí a professora ficou admirada, porque era um milagre. Era um milagre. E muitas vezes, como eu disse, o inimigo ele tenta tirar a gente do caminho. E eu lembro que muitas pessoas diziam assim para mim, principalmente às vezes pessoas próximas diziam assim: você está louco, você está indo na igreja, o que você está fazendo? E eu falava assim: olha, algo diferente aconteceu comigo, eu estou indo na igreja e sinto até vontade de voltar. Nem eu não entendia direito, né? Que a gente fica meio diferente. Mas era algo sobrenatural, um milagre estava acontecendo. E você, o milagre já aconteceu na sua vida? Você tem um milagre aí? Quando as pessoas olharem para você e ver o milagre, elas não vão ter o que contestar. Como aqueles homens que nada tinham que dizer em contrário. Porque aquilo que era sobrenatural estava ali do lado deles. O inimigo vai tentar de toda maneira tirar isso. O inimigo ele tenta de toda maneira descaracterizar, tirar o valor disso. Mas o milagre está conosco. A gente ter entendido quem é Jesus, isso é algo sobrenatural. A gente entender que o Espírito Santo está em nós e faz a diferença, isso é algo sobrenatural. A gente começa a ir além do normal. Pode fechar a sua Bíblia que nós vamos orar. Gostaria de já chamar a banda aqui para cima, amém? A gente estar vivendo o sobrenatural, isso é algo maravilhoso. A gente olhar para a nossa vida espiritual, como eu disse, a nossa vida espiritual ela se resume a quê? Se resume somente a vir na igreja? Não. A nossa vida espiritual, ela vai muito além.
O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Você já teve experiências com o Espírito Santo? Dele estar falando com você? Através da boca de uma pessoa, de um profeta, através da palavra que sai do púlpito aqui. O que você já provou de sobrenatural? A sua vida não é só vir aqui na igreja e ir embora. Deus tem algo para você. Até para você que está aqui hoje pela primeira vez. Deus tem algo sobrenatural para você. Você é diferente. Quando as pessoas olham para você e veem que você está diferente, dê glória a Deus. Porque você é diferente das pessoas que estão vivendo neste mundo. O Espírito Santo está em nós. Cada um com o seu jeito diferente, com o seu jeito particular que você tem de viver, de levar a vida. Mas o Pai, Ele fala conosco. E Ele tem prazer em falar conosco. Lá em Atos 12, se a gente for caminhando, Pedro está preso, mas de uma forma tão diferente agora. E Herodes ali, a palavra de Deus diz assim, em Atos 12, que Herodes pretendia apresentá-lo, pretendia matá-lo. E sabe como Pedro está ali em Atos 12? Quando ele está preso ali, ele está dormindo. Porque aquele que tem o entendimento que o Espírito Santo está nele, ele descansa. Talvez você entrou aqui cansado de lutar, talvez um cansaço físico que nada explica, mas o Senhor tem descanso para você. Você pode descansar no Senhor. E é interessante que ali em Atos 12, quando Pedro está preso ali, a guarda que está cuidando deles, existe turnos de guarda ali, cada escala ali, cada guarda tem 4 guardas, existe um número muito grande de guardas ali, vigiando ele. Pensa bem que perigo que Pedro apresentava. No mundo espiritual, Pedro apresentava um grande perigo. Sabe por quê? Porque ele, cheio do Espírito Santo, Deus estava se movendo. O Evangelho estava sendo divulgado. As pessoas estavam sendo libertas. No mundo espiritual estava acontecendo libertação. As pessoas estavam sendo renovadas. E ele continuava falando de Jesus. E ele preso ali. Mas de repente, sabe o que aconteceu? Uma luz brilhou ali naquela prisão. E um anjo veio ali. E precisou acordar ele. Você já pensou o anjo olhando a situação? O anjo acho que olhou. Filho, dá uma olhada, você aprendeu, hein? Deu tanto trabalho, negou Jesus 3 vezes, hein? Agora está descansando. Agora vai provar o sobrenatural, hein? E o anjo toca ali em Pedro, chama ele. E o anjo tem todo o cuidado, fala, pega as suas coisas aí, vamos saindo. E eles foram saindo, o portão se abriu automaticamente. Sabe o que é isso, irmãos? Não tinha o portão da PPA naquela época, né? Não tinha o portão eletrônico. Mas lá aconteceu o sobrenatural, os portões se abriram, as cadeias caíram e o sobrenatural aconteceu. Sabe o que é isso? É o poder de Deus, é o poder de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus está em nós e por isso nós somos diferentes. A nossa esperança é diferente, a gente não fica só naquilo que a gente acha, a gente tem certeza que Deus pode curar. A gente tem certeza que Deus pode transformar. A gente tem certeza que a sua família, que ainda não conhece o Senhor, pode estar aqui.
A gente tem certeza que nós vamos viver pela fé, então que o sobrenatural pode acontecer e a conta que você precisa pagar amanhã pode ser paga. Irmãos, Deus é bom. O profeta Elias era sustentado, era alimentado por corvos ali. Dá uma olhada, olha que sobrenatural. Foi alimentado por uma viúva que tinha só um bocadinho de coisa, ia morrer. Isso é o poder de Deus. Para fazer normal os homens faz, mas Deus faz através do sobrenatural. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, aleluia. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de orar com você por mais um momento, depois nós vamos tomar a Santa Ceia. Irmãos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu gostaria que você agora orasse e pensasse nessa palavra, que você tem o Espírito de Deus em você, que você tem o Espírito Santo, e isso te fez diferente. Se alguém disse ao contrário para você, talvez alguma voz veio sobre você e dizendo assim: olha, eu vou parar de ir na igreja, porque isso não está adiantando, olha, eu vim aqui, mas eu não deveria. Se alguma voz está dizendo isso para você, é mentira. Porque você é um escolhido do Senhor, você tem o sobrenatural sobre a sua vida. E se você tem alguma dificuldade agora, seja uma enfermidade, seja alguma situação para resolver amanhã, seja uma situação que você brigou com alguém, que você precisa arrumar isso, eu gostaria que você erguesse a sua mão agora, que eu vou orar por você, e eu creio que você vai receber. Abra suas mãos assim, erga a sua mão. Se você não pode erguer suas duas mãos, erga uma mão só, e nós vamos orar. Amém? E você vai receber. Vem os pastores e os presbíteros aqui na frente. Nós só vamos orar. Amém? Venham aqui na frente. Gostaria de convidar os pastores e os presbíteros aqui. Vamos passar óleo na mão. Irmãos, nós vamos orar rapidinho, depois já vamos entrar na ceia. Mas nós precisamos orar. Eu preciso orar. Existe algo, o inimigo ele tenta levantar, ele tenta jogar mentira. Essas vozes vêm dizendo, através às vezes de uma voz que você ouve, através de outras pessoas, dizendo que você não pode, que você não vai conquistar, que isso não vai acontecer. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que esses nossos irmãos aqui orassem com vocês. Nós não estamos em muitos aqui, mas nós só vamos tocar em você que veio para frente. Vamos falar que o Espírito Santo te abençoe, que o sobrenatural venha sobre a sua vida. Amém, pastores, presbíteros? Nós só vamos tocar e vamos dizer que o sobrenatural venha sobre a sua vida. Você que quer essa oração, pode vir para frente. Eles só vão tocar em você e dizer assim, que o sobrenatural venha sobre a sua vida. Fique na liberdade, venha você que sentir no coração. Aleluia, Senhor, que o sobrenatural venha sobre essas vidas, que o sobrenatural venha sobre essas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Tu és aquele que pode todas as coisas, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que fez um cego enxergar, Senhor. E tudo aquilo que acontecer aqui, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que o sobrenatural venha sobre a casa desses nossos irmãos, que eles sejam tocados pelo Teu poder, que a cura aconteça. Aquele que está enfermo seja curado, aquele que está triste seja liberto, aquele que em nome de Jesus que está, Senhor, com alguma dificuldade, seja livre. Nós clamamos a Ti pelo Teu poder, Senhor. Aleluia, Senhor. Acharei conforto em Teu amor. Amém. Pois eu sei que vamos declarar o sobrenatural sobre as pessoas. Que você receba e volte para o seu lugar, que nós vamos tomar a Santa Ceia. Amém? Você que quiser essa oração, venha na liberdade. Pastores, que nós só tocamos e declaramos que o sobrenatural venha sobre essas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Aleluia. Você crê? Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Gostaria de chamar os pastores, os presbíteros, os oficiais que vão participar aqui para podermos servir à mesa. Aleluia. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Deus é bom, não é? Se você tem fé, você vai ver o sobrenatural sobre a sua vida. Você vai poder testemunhar aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida, os milagres que o Senhor tem feito. Aleluia. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora. Esse momento é um momento de alegria, irmãos, também, porque é um momento que nós lembramos a vitória que o Senhor teve sobre a morte. Ele nos deu vida. Essa mesa nos representa a vida. Nós vamos participar dessa mesa. Essa mesa nós temos o pão que representa o corpo de Jesus, que foi moído, que foi entregue por nós. Mas nós entendemos que o Senhor foi até o fim por nós. O foco do Senhor Jesus era você, era a sua vida, era te atingir. E como é bom a gente poder realmente fazer isso em memória do Senhor. Quando a gente se alimenta, quando a gente participa da mesa, a gente é renovado. E a gente faz isso até que o Senhor volte. E no culto da manhã a gente falou sobre o Senhor voltar, que Ele já saiu de lá, né? Como o apóstolo tem dito, Ele já saiu de lá. Amém? Amados, um dia Ele vai voltar e um dia nós vamos estar ceando com Ele. Ele vai vir buscar a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva. Que bênção. Nós temos um amanhã. Aconteça o que acontecer, nós temos um amanhã. Nós vamos para junto do Pai. Jesus, Ele foi para junto do Pai e Ele disse assim que foi preparar uma morada para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
essa mesa nos representa a vida e nós vamos participar dela. Então eu gostaria de orar com você, consagrando esses elementos, que nós possamos nos alimentar dessa mesa e possamos ser renovados, que nós possamos ser ativados, que seja ativado todo dom sobre a sua vida, que o profético seja ativado, que o sobrenatural seja ativado aí na sua vida, para que você viva pela fé, para que você veja as coisas acontecendo, que você se lance em direção às coisas do Senhor. Porque se você se lançar em direção às coisas do Senhor, aí daqui, as coisas que vão acontecer daqui para frente são obras do Senhor. Você vai ver o sobrenatural, o Senhor te defendendo, as portas se abrindo, a porta que não é correta fechando, as coisas acontecendo sobre a sua vida. Você está preparado para isso? Amém. Vamos participar da mesa do Senhor. Vamos orar. Amém? Consagrando esses pães e esse cálice, para você poder participar dessa mesa. Todos aqui podemos participar. Nós devemos examinar o nosso coração e verificar se a gente tem alguma coisa que é contrária à vontade do Senhor. Mas se você tiver isso, é só você dizer para o Senhor: Senhor, eu coloco essa situação diante de Ti. Confessa aquilo que precisa ser confessado. Arrume essa situação e participe da mesa. Participar da mesa do Senhor é algo maravilhoso. Quando Jesus estava junto com os seus discípulos, ali na última ceia, Judas já não estava mais no meio deles. Só estava quem era discípulo. Então quem é discípulo pode participar dessa mesa. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, e talvez você esteja aqui pela primeira, segunda vez, terceira vez, e você nunca fez uma oração declarando assim: Jesus como Senhor da sua vida. Todos nós já fizemos isso. Eu lembro que quando eu fiz isso, eu estava ouvindo a pessoa que estava pregando, e a pessoa disse assim: você já tem Jesus na sua vida? Eu falei: eu já conheço Jesus, já sei tudo sobre Jesus, mas eu nunca tinha declarado e tinha feito uma oração recebendo Jesus como meu Salvador. Nunca tinha feito essa oração. E aí eu fiz, e as coisas mudaram, eu tive um entendimento daquilo que o Senhor fez por mim. Existe alguém aqui que gostaria de fazer essa oração pela primeira vez, dizendo assim, somente dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu entrego a minha vida a Ti? Existe alguém aqui que nunca fez essa oração e gostaria de fazer? Só faz um sinalzinho com a mão aí, nós vamos fazer mais essa oração e depois vamos participar da mesa. Você? Amém, glória a Deus, que bênção. Você também? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar vocês aqui na frente, vem aqui um pouquinho, só para falar um pouquinho mais próximo. Pode vir, não tenha vergonha, quem estiver junto quer vir também, pode vir, amém? Quem estiver junto pode vir também, não tem problema não. Amém, glória a Deus. Quem está junto pode vir, se você quiser vir junto pode vir, amém? Não tem problema não. Essa oração é muito importante, pode ficar aqui, só para a gente falar um pouquinho mais próximo aqui, tá bom? Amém? Glória a Deus, pode ficar de frente para mim aqui. Amados, essa decisão é uma decisão muito importante, porque é uma decisão que nós declaramos publicamente e recebemos Jesus como Salvador da nossa vida. Então eu gostaria de fazer uma oração simples. Eu vou fazer a oração e vocês vão repetir junto comigo. Pode ser? Amém? Vamos orar. Igreja, estenda suas mãos aqui para frente. Eu gostaria que vocês repetissem assim junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu já fiz muitas coisas que não te agradam. E agora eu te recebo como Senhor da minha vida, como meu único Salvador, e coloco a minha vida diante de Ti, para que o Senhor possa operar milagres na minha vida, e eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz no meu passado, e agora, Senhor, eu clamo a Ti por um tempo novo, por um tempo de bênção,
caminhando como o Senhor da minha vida, em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa os teus filhos aqui, o Senhor realmente derrame do teu poder, que eles recebam da tua paz e do teu poder, que eles tenham entendimento de tudo aquilo que eles fizeram aqui, Senhor, dessa oração, e que comece um tempo novo na vida deles, é o que eu clamo em nome de Jesus, aleluia. Pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém? Amados, depois, cadê o Dracil e Shirley? Nós queremos dar uma Bíblia para vocês de graça, amém? Você não precisa pagar nada, vocês podem procurar esses nossos irmãos ali, no final do culto ali no quiosque, que eles vão dar um presentinho para vocês, amém? Deus te abençoe, vocês podem participar da mesa do Senhor agora. Glória a Deus. Deus é bom, não é? A festa nos céus quando alguém entrega a sua vida para o Senhor, porque é um novo começo, é algo bom, é algo sobrenatural. Isso é maravilhoso. Vamos orar? Estenda as suas mãos aqui para frente. Pai, nós consagramos, Senhor, esses elementos a Ti, clamamos a Ti para que realmente em nome de Jesus, quando nós tomarmos, Senhor, dessa ceia, que nós possamos ter as nossas forças renovadas, que nós possamos ter, Senhor, em nome de Jesus, o Teu sobrenatural sobre nós, nos restaurando, renovando-nos, Senhor, e que sempre nós possamos olhar para o alto, olhar para Ti, porque é do alto que vem o nosso socorro, é de Ti que vem as coisas boas, Senhor. Então nós consagramos, Senhor, esse suco da vida a Ti, esse cálice, Senhor, esse pão, e que em nome de Jesus nós possamos nos alimentar agora, Senhor, nos alimentar da Tua esperança e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos distribuir aqui a ceia, os pastores vão estar distribuindo, e quando a gente acaba de distribuir, você pode se levantar como sempre nós temos feito. Aquele grupo sai, recebe ali e volta, esse grupo sai, recebe aqui e volta, esse grupo sai aqui, recebe e volta, e lá também, amém? Glória a Deus. E aí você segure na sua mão, espere para a gente tomar juntos, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Pode vir. Conceda sua graça e te dê a paz.
Todos receberam? Amém? Alguém que gostaria, foi omitido aí, não recebeu? Todos receberam? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Amém. Glória a Deus. Aí no lugar que você está, para nós podermos primeiro comer o pão. Aleluia. Jesus disse assim, quando ele estava na ceia, ele disse assim: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Por isso nós fazemos a ceia até que o Senhor volte. Nós não sabemos quando vai ser a última, quando o Senhor vai voltar, mas nós vamos continuar fazendo. Esse pão representa o corpo de Jesus que foi entregue por mim, entregue por você. Jesus padeceu, Jesus sofreu, mas Ele foi até o fim. Ele fez aquilo que Ele tinha que fazer e nos trouxe vida. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser renovados agora e sermos renovados espiritualmente também. Sermos renovados em nome de Jesus fisicamente. Que nós possamos estar com as nossas mentes pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, indo além do normal, provando o sobrenatural. Que nós possamos, em nome de Jesus, estar com os nossos valores sempre olhando para as coisas do Senhor, sempre entendendo o quão valioso é a gente buscar as coisas do Senhor. E o quão valioso é aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. O quão valioso é quando alguém entrega a sua vida para o Senhor, quando toma uma decisão de caminhar com o Senhor. A palavra de Deus diz assim que há festas no céu. Você imagina o valor que existe isso? E quando isso acontece, foi para isso que o Senhor veio, para se entregar por nós. É algo maravilhoso. Eu gostaria então que vamos comer deste pão. Eu gostaria que você fizesse uma oração, você aí, primeiramente. Amém? Vamos comer, pode se alimentar do pão. Faça uma oração você. Abra o seu coração diante do Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. E com isso nos trouxe vida, Senhor. Nos trouxe esperança. Aleluia. Nós colocamos agora as nossas vidas diante de Ti e clamamos, como eu disse aqui, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos estar, Senhor, realmente cheios da Tua unção e cheios, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos usar a nossa boca para falar do Teu amor, que nós possamos entender que o maior milagre o Senhor já fez. Que nós possamos entender que nós temos um amanhã, que a nossa esperança está em Ti. Aleluia. E que o Senhor disse que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. O Senhor não é homem para mentir. O Senhor é o nosso Deus. E nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. E Jesus também, depois de eles terem ceado, Ele tomou o cálice e Ele disse assim: este é o cálice da nova aliança. Aleluia, agora existe uma nova aliança no Senhor. Agora um novo tempo,
o sangue que representa o sangue que foi derramado por mim e por você. Independente daquilo que você já fez, independente daquilo que aconteceu, como eu falei sobre Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas o Senhor estava ali pronto, de braços abertos, esperando para tratar com ele. Em Atos ele está um homem totalmente diferente. Sabe por quê? Porque ele foi transformado, ele mudou, independente daquilo que a gente já fez. O Senhor Jesus, ele se entregou por nós, pelos nossos pecados ele levou sobre si, para que a gente venha a ser sarados e curados. Amém? Esse é o cálice da nova aliança. Então, que você possa beber aí, também possa fazer a sua oração. Amém? Vamos beber? Pode beber e faça a sua oração aí. Aleluia, Senhor. Bendito Tu és, Senhor. Foi um preço de sangue, Senhor. Foi um sofrimento, mas o Senhor venceu a morte. E o Senhor está vivo. Aleluia. A Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. O Senhor trouxe esperança para aquele que estava perdido. O Senhor trouxe vida para nós. O Senhor nos renovou. Obrigado, Senhor, pelo Seu sangue que foi derramado. E nós estamos aqui, celebramos, Senhor, como o Senhor disse na Tua palavra, para nós fazermos isso em memória de Ti. Obrigado, nós fazemos isso, Senhor, e lembramos e celebramos aquilo que o Senhor fez, que o Senhor foi até o final, e o Senhor venceu. O Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, e foi para junto ao Pai, foi preparar uma morada para nós, e agora nós vivemos um novo tempo, o tempo da graça. Aleluia, Senhor, um tempo do favor que nós não merecemos, mas o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia, bendito Tu és, xerecanta balalalás. Senhor, Espírito Santo de Deus, aleluia, como é bom ter a Sua presença, como é bom ter o Senhor em nós. E nós cremos, Senhor, que nós somos diferentes, nós entendemos que nós somos diferentes, porque o Senhor está em nós. O Senhor está em nós. Então quando nós reagirmos, que nós possamos reagir mediante a Tua vontade. Quando nós formos tomar uma decisão, que nós possamos tomar mediante a Tua vontade. Que nós possamos ter sabedoria agora vinda do alto, para abençoar a nossa casa, para abençoar os nossos familiares, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, para declarar libertação sobre aquele que está perdido, sobre aquele que não tem esperança. Usa as nossas vidas para levar cura para o enfermo que está precisando, Senhor, porque nós queremos viver o Teu sobrenatural, queremos viver a Tua vontade, queremos que os nossos ouvidos se abram e que nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Tu és santo. Amém. E depois de terem ceado, eles louvaram. Nós vamos louvar e adorar ao Senhor, amém? Você pode passar os cálices para a beirada, que as pessoas vão receber, mas adore ao Senhor junto conosco. Tu és santo. Tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão do
nuvem de glória, em uma nuvem de glória, tu és santo. Santo, oh, tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória, tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou, santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor, santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá, santo, santo, santo. Raiz de Davi, santo, santo, santo. Estrela da manhã, santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco, santo, santo, santo. Seus olhos como chamas de fogo, santo, santo, santo. Sua boca uma espada afiada, santo, santo, santo. Está vestido com um manto de sangue, santo, santo, santo. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos Reis. Santo, 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 santo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos, Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei.
as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. 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 O Espírito da noiva diz e vem. O Espírito da noiva diz, vem. O Espírito da noiva diz, vem. O Espírito da noiva diz, vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, Senhor. Vem, 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 Jesus. Aleluia. Aleluia! Amém! Aleluia! Tu és santo, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é maravilhosa. O Senhor é o único digno de ser exaltado aqui. E a nossa alegria vem de Ti, Senhor. Vem de Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso. E o Teu Espírito está em nós. Nós somos a Tua noiva. Essa é a alegria da Tua noiva, Senhor. Obrigado, Senhor. Igreja, eu te abençoo. Que você tenha uma semana abençoada. Que você possa sentir e possa estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque Ele está em nós e Ele nos faz diferentes. Ele nos faz alegres. Ele está conosco nos momentos que passamos por alguma dificuldade, mas Ele jamais nos abandona e Ele jamais nos deixará. Que você tenha uma semana debaixo da graça do Senhor. Que você tenha uma semana abençoada, que essa bênção se estenda para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor, que você seja usado, seja a boca do Senhor nesta cidade e em todos os lugares que você estiver, que as bênçãos e as maravilhas do Senhor estejam sobre a sua vida, é o que nós clamamos e declaramos em nome de Jesus, aleluia, amém. Diga uma palavra de amor ao Senhor, amém. Aleluia! Tu és santo, Senhor, bendito Tu és.